Oi, ministro! Oi, tudo bem? Tá me vendo? Como tá? Tá me vendo agora? Tô te vendo, tô te ouvindo. Como é que tá aí, pessoal? Vocês estão vendo a gente, estão escutando a gente? Eu não preciso ver meu corpo, né? Bastava ver o seu. Não, tá todo mundo ansioso aqui te esperando pra gente começar. Pega meu fone ali do lado, por favor, né? Como é que você tá? Tudo bem? Como é que tá passando a quarentena? Tá aí no isolamento, se cuidando? Experiência diferente, né, para todo mundo, mas enfim, o que você vai fazer? É um destino para todo mundo. Exato. A minha geração já não esperava por essa. Mas, enfim, Também não, ministro. Nunca imaginava a gente e aí? viver somente. A Isso. gente está recebendo aqui já o feedback, o pessoal disse que está ouvindo bem, está todo mundo vendo nós dois, então eu vou te apresentar, não que precise, né, porque o senhor dispensa apresentações, mas a gente já começa, já estamos aqui com mais de 100 pessoas assistindo, tem gente de muitos municípios aqui do Rio Grande do Norte, tem gente de outros países também acompanhando a gente, do México, do Uruguai, do Paraguai, todo mundo querendo ouvir nosso bate-papo. Queria começar, Celso, agradecendo muito você ter aceitado esse convite para estar aqui no bate-papo com a gente. Nesse momento em que a gente está sem poder interagir, conversar com as pessoas, ir para os municípios em caravana, a gente está tentando usar a internet para se manter próxima, né, do nosso povo, se manter em diálogo sobre os debates essenciais. E aí, gente, hoje, para quem está nos assistindo, hoje é a segunda edição do nosso programa online, o Natália Chama. Hoje eu chamo o Celso Amorim para esse bate-papo. Ele foi ministro das Relações Exteriores por 2 vezes, nos anos 90 e depois de 2003 até 2010. Também foi ministro da Defesa de 2011 a 2015. Foi representante permanente do Brasil junto às Nações Unidas, tanto em Nova York quanto em Genebra. Esteve à frente de muitas negociações fundamentais para o nosso país. E foi ele que no governo Lula defendia que a nossa política externa fosse altiva e ativa, né? E foi naquele momento que o nosso país conquistou a maior dignidade nas relações internacionais no mundo afora. Ele foi, inclusive, reconhecido por muita gente como o melhor chanceler do mundo, não foi, Celso? É uma honra ter você aqui. Manda um oi para o pessoal que está online com a gente, para a gente começar a nossa entrevista contigo. Tá bom, olha, é uma grande alegria estar aqui com você. Eu não tenho muita experiência com esses meios eletrônicos, de modo que se houver alguma falha, você releve. Mas eu estou te ouvindo bem e estou pronto aqui para conversar. É um grande prazer, realmente, uma jovem deputada, né, do nosso partido, aí uma esperança para o futuro do Brasil, mulher e jovem, é uma grande coisa. Ministro, faz mais ou menos uma década, né, que o senhor ocupou esse cargo de ministro de Relações Exteriores, e eu queria começar te ouvindo sobre, na tua opinião, quais foram as mudanças mais importantes que aconteceram no mundo nessa década, né, desde que o senhor deixou de ser ministro de Relações Exteriores até esse mundo que é o mundo que hoje recebe, né, que vivencia a chegada de uma pandemia. O que é que mudou nesses últimos 10 anos? Olha, eu acho que, digamos, o que se perdeu... Bom, vamos fazer em duas etapas, né? Até a pandemia e depois a pandemia. O que se perdeu muito foi a ideia, digamos, de um mundo mais cooperativo, mais multipolar, como se dizia. O próprio Obama, né? A gente sempre achava que isso era uma coisa... Até a mídia brasileira, às vezes, criticava, como quando a gente falava em multipolaridade, como se fosse coisa contra os Estados Unidos. Não era. Até o Obama falou, não é mais momento para hegemonias, a um mundo multipolar, etc. Então, eu acho que isso, nos últimos, depois da eleição do Trump, principalmente, que é um marco, né? Os Estados Unidos ainda são, acho que estão deixando de ser e vão deixar de ser, mas a maior potência e o país mais importante do mundo. Então, a eleição do Trump é uma marca, foi uma virada, porque é a primeira vez na história, desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos ostensivamente assumiu a liderança, que os Estados Unidos não têm um projeto para o mundo. O projeto dele é só a América em primeiro lugar. Né? Claro que para todos os países sempre é, mas quando você enfatiza isso dessa maneira, você abre mão de uma organização mundial e de uma ordem mundial. E com isso, digamos, a cooperação internacional se enfraqueceu. Isso não... No Brasil houve agravantes, claro, porque aqui nós sofremos o golpe contra a Dilma, depois teve a prisão do Lula, eleição do Bolsonaro. Então, a nossa situação foi, digamos, agravada por questões internas brasileiras, nas quais também houve participação externa. Mas, digamos,
mas eu acho que, falando do ponto de vista do mundo, eu acho que a principal mudança foi essa perda de confiança nas instituições internacionais, promovida principalmente pela principal potência, que foi o Obama. Claro que há muitos outros aspectos, o capital financeiro, que continuou dominando, a desigualdade que continuou crescendo. E não é só que a desigualdade cresceu, é que os impulsos para diminuir a desigualdade também se perderam um pouco nessa última década. E agora, já nos últimos anos, primeiro aqui no Brasil, nós tivemos esses dois grandes desastres, né? Desastres feitos pela própria elite brasileira e pelos seus, enfim, seus associados internacionais, que foram o impeachment, a prisão e depois a eleição do Bolsonaro. O Bolsonaro é uma coisa totalmente única, nunca se viu no mundo, pode-se dizer, alguém como o Bolsonaro. O Trump talvez seja o exemplo que ele procura seguir, mas o próprio Trump tem uma dose de realismo que não parece exigir do presidente brasileiro. Então, acho que essas são as grandes mudanças. Agora, isso também houve mudanças na América do Sul, nós tínhamos vários governos progressistas, eles foram sendo gradualmente substituídos, voltou no caso da Argentina, um caso também novo e interessante no México, mas se nós compararmos a América Latina, em especial a América do Sul, hoje, com o que ela foi na primeira década do milênio, nós estamos vivendo um pesadelo. É isso, né? O senhor fala aí sobre o papel dos Estados Unidos nessas relações, e nesse cenário que a gente vê hoje, né? Essa disputa de poder entre os Estados Unidos e a China fica cada vez mais evidente, e eu queria saber se você acha que esse momento da pandemia, se isso vai acelerar essa disputa de alguma forma, né? Por exemplo, a gente vê a China se consolidando como uma potência global e a gente via os Estados Unidos, a gente está vendo os Estados Unidos liderarem de uma forma mais vacilante essa crise sanitária, né? Na verdade, até criando alguns conflitos, como interceptando a venda que a China está fazendo para outros países de insumos de saúde, enfim. E os Estados Unidos que já vinha se distanciando do debate internacional sobre alguns temas centrais, como imigração, como mudança climática, e a China, por outro lado, vinha se esforçando para virar a principal parceira comercial, a principal investidora de vários países em desenvolvimento, né, até um protagonismo maior, até mesmo enviando mais soldados em missões de paz da ONU, e agora, no momento da crise do coronavírus, se mostra como uma das grandes fornecedoras desses materiais de saúde e tudo. Enfim, o que eu queria te perguntar é, nessa disputa Estados Unidos-China, essa crise do coronavírus acelera alguma coisa? Acelera essa consolidação da China como grande potência mundial? O que tu acha? Bom, eu estava só comentando que sim, eu acho que vai acelerar essa ultrapassagem. Eu acho que a China se recuperou mais rapidamente, vai se recuperar mais rapidamente do ponto de vista. Está também ganhando em termos de chamado poder brando, por essa capacidade de ajudar no mundo. Diferentemente dos Estados Unidos, ela pode até estar buscando o interesse dela, mas não está com essa visão totalmente egocêntrica. Então, eu acho que depois de toda crise, grande crise como essa, há uma reorganização da ordem internacional. E dessa vez, o motor dessa reorganização vai ter que ser a China. Não sabemos se os Estados Unidos acho que vai ser um ator importante, mas se eles continuarem, digamos, se o Trump for reeleito e continuarem com uma política de total desconhecimento em relação ao interesse dos outros países, eles vão perder importância relativa. Claro, continuarão a ter 4.000 armas nucleares, são muito desenvolvidos tecnologicamente, etc., mas a nova ordem mundial, que tem que ter uma dose maior de cooperação, maior solidariedade, não vai ser comandada nem pelos Estados Unidos, nem por uma ideologia, digamos, neoliberal, em que é cada um por si, e aí o bem comum acontece por acaso. Não pode mais ser assim. Ministro, nessa resposta tu trouxe vários temas que eu queria que a gente abordasse, né? Tu falou aí das eleições dos Estados Unidos, das contradições do neoliberalismo que estão sendo mais expostas, mais evidenciadas nessa crise. Daqui a pouco a gente fala desses dois temas, mas tu usou a expressão nova ordem mundial, né? E o que
se espera que isso signifique? Tá todo mundo dizendo que a gente está vivendo a crise mais grave desde a Segunda Guerra Mundial, que a gente não vai sair dessa crise no mesmo mundo em que estávamos quando entramos, e quais parece que vão ser as consequências, né, sociais e políticas, né? O que se projeta para esse mundo pós-pandemia, e qual é até mesmo o espaço para o multilateralismo nessa nova ordem, né? A gente está vendo um protagonismo da Organização Mundial da Saúde nesse momento, mas o que se tinha, como o senhor mesmo vinha falando, era um enfraquecimento, né, do sistema multilateral como principal espaço, né, de negociações, enfim, dos países. O que parece que vai ser essa nova ordem que o senhor mencionou? Quais são os impactos sociais e políticos que a gente espera? Qual é esse novo mundo em que talvez a gente entre? Já dá para palpitar? Eu acho que é muita coisa em conjunto, porque eu acho que, na realidade, em parte a nova ordem vai ser ditada por considerações, digamos, sistêmicas, como o Henry Kissinger acabou de fazer, em parte também vai ser ditada pelo que acontecer em cada país, porque pode haver convulsão social em vários países. Lembrar vocês que questões como o fascismo surgiram logo depois da Primeira Guerra Mundial e no caso da Alemanha, da ação. Por outro lado, a Revolução Russa também dificilmente teria ocorrido se não fosse a Primeira Guerra. Então, há muitas coisas desse tipo que podem ocorrer em vários países. Nós não sabemos ainda. O que está ocorrendo na América Latina, por exemplo, desigualdade, digamos, muito agravada por essa questão do coronavírus, ela poderá ter, e pelo desemprego que virá com isso tudo mais, ela poderá resultar, sim, em movimentos sociais que dificilmente serão controlados, independentemente até do desejo de alguns. Mas, eu diria, voltando aqui, acho que é uma coisa interessante. Hoje está havendo, parece que uma reunião, não sei se é virtual ou presencial, de Segurança das Nações Unidas. Até agora não estava sequer conseguindo fazer a reunião, porque a China e os Estados Unidos se opunham muito, sobretudo os Estados Unidos não queria conversar no Conselho de Segurança. Parece que houve um avanço nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, depois de uma crise como essa, que foi a Segunda Guerra Mundial, é claro que não estou dizendo que tem a mesma proporção, mas é uma grande, que talvez até, digamos, não sei se vai ser tão ampla, creio que não, em número de mortos, etc., mas é muito ampla em termos de abrangência, o mundo inteiro. Na Segunda Guerra Mundial, você ali pertinho da Europa, quem gosta de cinema, como eu gosto, tem o filme Casablanca, né, o famoso filme com Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. As pessoas iam para Casablanca, no Marrocos, que era uma espécie de cidade livre, ali pertinho da França de Vichy, pertinho da ocupação nazista, pertinho das invasões no mundo árabe. Mas, enfim, ou é assim, o coronavírus atingiu o mundo inteiro. Então, eu acho que terá que haver uma reorganização, sim, um fortalecimento dos organismos internacionais. Você mencionou a OMS. Eu participei de um painel, como se chama lá na ONU, né, uma comissão, que nós vimos como era necessário reforçar a OMS e reforçar os sistemas de saúde nacional. Agora, isso implica cooperação internacional, implica confiança, implica trocar dados. Olha, voltou ou não? Chegou, voltou. Pelo jeito, assim, tá dando alguma falha na internet, que aí começa a cortar a voz e depois cai, quando volta sem o áudio. Mas não tem problema, o pessoal ficou te esperando, inclusive, enquanto tu retornava, muita gente elogiando aqui, adorando a conversa, dizendo que bom que a gente tá debatendo esse tema agora. E tem até, Celso, alguns bolsominions assistindo. Eu aproveito para convidá-los a aprender um pouquinho nessa live, agradecer a audiência aí. Eu vou aqui desativar de novo os comentários para a gente retomar. Tu estava falando da tua experiência no painel da OMS, pode retomar aí. A ideia era fortalecer a organização, por causa do Ebola, o painel. Então, era a importância da Organização Mundial de Saúde, da cooperação internacional. Então, o que eu quero dizer, em um resumo muito pequeno, é que nós vamos precisar de um mundo mais solidário e que você não pode mais confiar que a mão do mercado resolve todos os problemas e que isso vai ter que ser feito com uma nova organização internacional. E eu acho que nessa nova organização internacional, a China vai ter um papel muito importante. Eu espero que os Estados Unidos também possam ter um papel importante, porque é bom para nós que haja um mundo plural. Eu não quero um mundo dominado por uma ideologia única, nem de um lado nem de outro. Eu quero ter um mundo plural, em que nós podemos conversar e debater, mas que sim seja dedicado à cooperação internacional. E o senhor fala que esses momentos de crise acabam, né, muitas vezes
desembocando em algo que era inesperado, que às vezes nem estava previsto e que essas crises abrem margem para alguns tipos de reação. A gente viu agora na Hungria o Orbán ficar com superpoderes, né? A ele foi dado poderes, inclusive, de suspender a eleição, de suspender a sessão do Congresso, e isso por tempo indeterminado, né? Esse estado de emergência lá está implementado sem data para terminar. Aqui no Brasil, a gente tem visto declarações complicadas, né? O Bolsonaro chegou a falar na entrevista que, dependendo do que acontecesse com a situação econômica do país, o Brasil poderia sair, abre aspas, né? Sair da normalidade democrática que vocês tanto defendem. Olha. E alguns dias após isso, ele e o vice-presidente, o ministro da Defesa, elogiaram a ditadura militar e o golpe de 64, e a gente soube que a presidência pediu parecer sobre a decretação de estado de sítio no Brasil. Essa crise também traz esse tipo de riscos para as democracias no mundo? Sim, traz. Eu acho que, bom, primeiro que falar em normalidade no Brasil é uma coisa que não dá para falar. Não. O Brasil é o único país do mundo em que as pessoas ligam de outros lugares e se perguntam, mas afinal, houve golpe? É o Braga Neto? Não é o Braga Neto? Quer dizer, a gente não sabe no Brasil, não é só questão do governo ser bom ou ruim, você não sabe nem quem está governando direito, porque um dia o ministro da Saúde dá uma determinação, no dia seguinte o presidente fala o contrário, e às vezes modula. Então, aqui não há normalidade. Há, digamos, um certo funcionamento das instituições, o que é bom, Supremo, Congresso e tal. Claro que isso também é uma coisa positiva. Agora, eu tenho a impressão que, nesse caso, por mais que os militares tenham elogiado o golpe de 64, que eu acho lamentável, não, eu achava que essa era uma página virada, porque eu fui ministro da Defesa, isso não se falava mais, não se festejava mais, não é? Mas lamento muito que isso esteja acontecido, porque é uma distorção da história. Até os meios de comunicação que haviam elogiado o Estado de São Paulo, o Globo, todos eles fizeram meia-culpa. Aquilo não é uma revolução, um golpe militar. Então, é lamentável que isso aconteça. Eu não sei se eu sou otimista, mas eu acho que se o presidente Bolsonaro ou alguém que o impulsione procurar esse tipo de mudança, eu acho que não vai conseguir. Minha impressão é que não vai conseguir. Eu acho que há hoje, digamos assim, fazendo uma análise rápida, uma certa aliança dos setores militares. Estou falando do alto comando, não estou falando de militares avulsos, que havia muitos no governo, mas agora, de certa maneira, o alto comando está representado dentro da presidência, porque o general Braga Neto era chefe do Estado-Maior até a véspera de ser nomeado chefe da Casa Civil. Então, há, digamos assim, um certo equilíbrio, ou uma aliança, vamos dizer, em que, para os militares, é importante o Bolsonaro, porque ele foi eleito, bem ou mal, é verdade, foi eleito, e tem ainda um apoio razoável, aí, de uns 30% da população, e eles precisam dele, e o Bolsonaro precisa dos militares. Eu acho que se ele der... Minha impressão, eu posso estar errado, que se houver um passo adicional, no sentido de fechar o Congresso, fechar o Supremo, como às vezes é propalado, até por familiares, eu acho que o alto comando não vai nessa. Eu acho que a reafirmação, embora doloroso e ruim, a gente não pode ver nada de bom nisso, porque é uma coisa lamentável, mas entendendo um pouco como se dá a política militar, isso foi um pouco assim para dizer, olha, nós somos sim dessa linha, nós defendemos o que a corporação militar fez, que está errado, na minha opinião. Então, confiem em nós, e não vamos entrar em aventuras. Tenho uma impressão que é isso que está acontecendo. Mas eu queria, voltando à sua pergunta mais geral, eu acho que, digamos, um momento de crise, assim como essa, crise no mundo, é um momento de radicalizações. A radicalização pode ser positiva, se for radicalização no sentido de mais democracia, uma democracia mais radical, mais participação do povo, mais solidariedade, menos desigualdade, não deixa de ser uma forma de radicalização. Não estou falando de violência, estou falando nesse sentido. Concordo. E, por outro lado, também, infelizmente, nós sabemos que o nazismo e o fascismo ocorreram em períodos equivalentes, quer dizer, um pouco na esteira da Primeira Guerra, até certo ponto, no caso da Itália principalmente, e na Alemanha, nisso combinado já com o período da Depressão e com os outros problemas que a Alemanha teve. Então é um mundo aí cheio de incógnitas, mas eu tenho a esperança de que prevaleça, digamos, a radicalização positiva. Então, nós vamos ter internamente países que buscarão mais democracia. Eu acho que isso
Isso pode acontecer nos Estados Unidos. Eu era favorável ao Sanders, mas se ganhar o Biden já será uma grande mudança. Será uma grande mudança, porque será mais normalidade. Então, eu acho que isso pode ter uma influência no mundo também, se for nesse sentido. Quando o Trump ganhou a eleição, voltando à sua primeira pergunta, as pessoas perguntavam se ia ser bom ou mal e tal, e muito preocupadas com o protecionismo ou não protecionismo, e eu disse, olha, o pior do Trump é o mau exemplo, porque é um país que é considerado a maior democracia do mundo, escolhe uma pessoa do tipo do Trump, qualquer um pode escolher. Eu não podia imaginar que isso ia acontecer no Brasil, na extensão. Como estava certo, não era? Nós temos aqui uma caricatura do Trump, né? Porque, veja, mesmo em relação à questão do coronavírus, ele demorou, mas mudou. Não fica essa oscilação diária que está acontecendo no Brasil. Apesar dele, de vez em quando, também entrar lá na coisa do cloroquina, etc., no medicamento, mas ele, bem ou mal, está respeitando as decisões tomadas sobre distanciamento social, que é a coisa mais importante para quebrar a espinha dessa ascensão. Eu não vou dizer nem quebrar a espinha da pandemia, porque ela vai durar de qualquer maneira, mas pelo menos evitar que essa ascensão seja ainda mais violenta e leve mais vidas ainda com ela. Pegando o gancho dessa tua resposta, que estava abordando a forma como o Trump está lidando com a pandemia, a gente está perto das eleições dos Estados Unidos. Ontem teve a saída do Bernie Sanders da disputa por quem vai ser a candidatura dos democratas, e eu queria saber como tu acha que o resultado dessas eleições dos Estados Unidos vai afetar o Brasil, né? Qual vai ser a consequência ou de uma reeleição do Trump ou de uma não reeleição do Trump, tendo em vista que o governo Bolsonaro é cegamente alinhado, né? Enfim, na verdade serviu à política externa, à política americana hoje. Como é que você acha que o resultado dessas eleições afeta a gente? Não, eu acho que se for eleito um democrata, não é que os Estados Unidos vão mudar profundamente. A operação do Estado profundo dos Estados Unidos, aqui a participação dele com o juiz Moro, com a justiça brasileira, digamos assim, no lawfare no Brasil, já veio de antes. Não foi o Trump que criou isso, eu preciso dizer. Mas, digamos assim, há pelo menos um certo cuidado com as formas, uma certa sutileza, e eu acho que isso alteraria. Eu acho que isso se alteraria fundamentalmente se o Trump perder a eleição. E eu acho que se altera para o mundo, porque haverá... Os Estados Unidos sempre buscarão o interesse deles, mas há formas e formas de buscar o seu interesse. E a forma do Trump é a mais tosca. Né? É o interesse em primeiro lugar. Eles até pirataria estão cometendo, quer dizer, não sei se pirataria direta, mas quer dizer, através do dinheiro, desviando encomendas. É uma coisa assim grotesca realmente em relação aos países europeus, em relação ao Brasil também. Né? Esses que diziam muito América em primeiro lugar e que apoiavam estão vendo o resultado disso. As máscaras, os respiradores estão indo para lá. O Brasil, desculpe mencionar esse ponto assim com mais ênfase, o Brasil tem uma parceria estratégica com a China que data de 93, 94. Foi criada na época, começou a ser discutido em 93 e foi consolidada em 94, quando o Jiang Zemin fez a sua primeira visita bilateral ao Brasil. Uma coisa importante. Né? E foi o primeiro país com quem a China estabeleceu, salvo engano, uma parceria estratégica, não sei se com algum país ali na Ásia, mas enfim, o primeiro país, grande país, e eles sempre diziam que eram os dois grandes países do mundo em desenvolvimento, etc. Então, o Brasil teria tudo para ser, digamos, o parceiro privilegiado nesse momento, em que nós estamos precisando da assistência técnica, talvez até financeira no futuro, mas, digamos, técnica, de assistência material para todos esses equipamentos, testes, etc. Então, e ao contrário, o que está acontecendo é que o Brasil foi posto no fim da linha, no fim da fila. E eles não vão abandonar de todo, porque, evidentemente, o Brasil é um mercado importante, mas nós estamos sofrendo e poderíamos já estar aqui com muito mais respiradores, com muito mais ventiladores, poderíamos estar com muito mais unidades de teste, poderíamos estar com muito mais máscaras, se não tivéssemos adotado essa política, não é de indiferença, hostil, porque uma coisa é você dizer, não, e tal, não gosto do sistema chinês, tudo bem, cada um gosta do sistema que quiser, mas você não pode submeter o interesse brasileiro a uma guerra fria entre os Estados Unidos e a China, na qual nós não temos nada a ganhar, nós temos que nos dar bem com os dois, como aliás foi no governo Lula, no governo Dilma. Né? O Bush veio 2 vezes aqui no governo Lula, o Obama visitou o Brasil em seguida, né? Foram longas reuniões, importantes reuniões, respeitosas, né? Porque o Brasil tinha independência. Hoje em dia o que é avassalagem? Ninguém respeita vassalo.
E nessa relação Brasil-China, a gente viu, inclusive, nas últimas semanas, essa hostilidade que você menciona ser escrachada de um jeito lamentável, né? Com o próprio filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, usando suas redes sociais para atacar a China, culpar a China pela pandemia, e com o ministro da Educação, essa pessoa que eu não tenho palavras para adjetivar, porque tenho estado próximo desse tema por estar na Comissão de Educação da Câmara. Palavras não consegue escrever nada direito. Né? Exato. Postar uma montagem lá de um desenho da Turma da Mônica racista, xenófobo, né? Tentando, enfim, desqualificar a forma como os chineses falam. Esse tipo de comportamento, você acha que afeta diretamente essa nossa relação com a China? Ou seja, as nossas relações comerciais, por exemplo, elas podem sofrer impacto desse tipo de comportamento até infantil, enfim, totalmente irresponsável e tosco de representantes que, bom, Eduardo Bolsonaro formalmente não é do governo, né, mas ele é do clã que está destruindo o nosso país. Presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Exato. Olha, eu acho que afeta, não tem a menor dúvida que afeta. Eu acho que, e aliás, uma injustiça com o grupinho da Mônica também, né? Vamos dizer aqui entre nós. Uma coisa... Que marcou minha infância. Não, ele devia ser tratado aí pelo Maurício de Souza, mas enfim. É lamentável isso que se vê. Isso são coisas que não existem, nunca se viram. Olha, eu tenho, se você somar o período que eu fui ministro, com o período que eu era, digamos, diplomata ativo de carreira diretamente, eu tenho 50 anos de acompanhar relações internacionais. Nunca vi coisas desse tipo. Nunca, já antes, né? Já antes, com relação ao xingamento da mulher do Macron, com relação ao xingamento ao pai da Bachelet, alta comissária de direitos humanos, mas agora, então, gente, essa coisa que o ministro da Educação colocou, o ministro da Deseducação, ele, aliás, faz questão de dizer que é o ministro da Deseducação, porque eu não posso acreditar que uma pessoa que tem um mestrado pela Fundação Getúlio Vargas não saiba que impressionante é escrito com 2 S. Eu acho que quando ele escreve impressionante com C, é para provocar, para mostrar que não interessa ser educado, que ele é esse grosseiro, digamos assim, um apego à incultura, porque como ele sabe que o presidente é muito inculto, ele acha que talvez dessa maneira ele o conquiste mais e se mantém lá no cargo. É uma coisa absurda. Nós vivemos uma coisa de uma anormalidade fora do comum. Olha, eu vou dizer, você mencionou, eu fui ministro do Lula, fui ministro da Dilma, fui ministro do Itamar Franco também, com muita honra, um homem honesto, corrado, e fui embaixador há muito tempo no Brasil. Eu sou no meio do período de embaixador e ministro, eu fiquei 20 anos assim, nessa posição, uns 10 ou 12 como embaixador e mais uns 10 como ministro exterior, além do período de ministro da Defesa. Nunca vi as coisas que têm acontecido, em nenhum país, nem no auge da Guerra Fria, o presidente dos Estados Unidos se referia dessa maneira ao primeiro-ministro, aos líderes soviéticos. Então, eu acho... Bom, e voltando ao que você perguntou, prejuízo imediato, sim. A médio e longo prazo, não sei, porque eu acho que a China tem muita noção da importância do Brasil e vai apostar que isso mude. Mas eu acho que nós estamos sofrendo já. Agora, vidas brasileiras estão sendo perdidas por essa política em relação à China. Vidas brasileiras. Os Estados Unidos, a quem nós juramos vassalagem, não nos está fazendo nada, está tirando. Interesse dele, tudo bem, mas é por isso que na política internacional você tem que ter alternativas. Você não pode colocar todas as suas fichas numa mesma aposta. Nem poderá com a China tampouco. Isso a gente tem que ter clareza sobre isso. É Rússia, Estados Unidos, Europa, Ocidental, etc. Mas essa atitude em relação à China é criminosa. E essa postura, né? A gente está vendo essa hostilidade com a China, por outro lado, essa subserviência aos Estados Unidos, e isso, na verdade, representa uma mudança na política externa do Brasil no geral. Né? Então, em poucos anos, a gente passou daquela política ativa e altiva que o senhor estava liderando, né, essa construção, para o que parece hoje o Brasil ser visto como pária em muitos debates do mundo, né? O que é o Brasil hoje nos debates de direitos humanos? O que é o Brasil hoje nos debates sobre o meio ambiente, sobre aquecimento global, até o seu papel como mediador de conflitos que antes se colocava? Como é que se avalia a política externa brasileira do governo Bolsonaro, do ministro Araújo? Para onde isso vai nos levar? Olha, deixa eu lhe falar, Natália, você é uma jovem deputada, mas muito bem informada, como eu tenho percebido pelas suas perguntas, com muita capacidade de análise também. Então, o que nós vemos? Temos hoje inúmeras crises, né? Vamos falar de um aspecto aqui,
que é a ameaça, praticamente, a ameaça de invasão da Venezuela. Os Estados Unidos praticamente disseram com todas as letras, porque colocaram o Maduro, então indiciaram o Maduro, ofereceram uma recompensa enorme para quem der informações. Eu não sei se eles estão com a expectativa de comprar algum militar, deve ser, porque já chutaram o Guaidó de lado, mas eles querem oferecer uma recompensa enorme. Desdobra, faz o maior desdobramento, dito pelo próprio chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, o maior desdobramento naval feito em relação ao, entre aspas, narcotráfico, qualifica o Maduro como narcotráfico, é uma coisa que tem muito apelo nos Estados Unidos para justificar uma ação militar, e, ao mesmo tempo, o Mike Pompeo faz uma proposta de transição que é, na realidade, um golpe, e o Brasil apoia, né? Então, eu vejo isso com imensa preocupação. Eu vejo que o Brasil, que devia estar, como ele fez no passado, veja bem, a gente dizem que o Brasil ficava ali, que era bolivariano, isso tudo é uma fantasia, uma construção, não é nem uma fantasia, uma construção pérfida. Porque, veja bem, Colômbia era um país de direita. O Uribe entrou para a Unasul, foi membro fundador, estava aqui em Brasília quando foi criada a Unasul. E quando, estava lembrando outro dia, por uma outra razão, aí com o Equador, que está acontecendo agora, com o lawfare também, outro dia, com o presidente Correia, o vice-presidente, lembrando que quando a Colômbia bombardeou, eram forças da Farc, mas em território equatoriano, uma grande crise, o principal mediador disso foi o Brasil, no Grupo do Rio, diretamente. Para onde que o Uribe ia? O Uribe não ia para os Estados Unidos, ele não ia para Washington, ele vinha para Brasília, para conseguir que o Lula dizia, necessito o apoio de Lula, necessito a compreensão de Lula. Isso era o Uribe, não era o Chaves. Não é? Pelo contrário, o Chaves era até meio rebelde, assim, porque queria tomar lá umas atitudes, às vezes, na minha opinião, mais radicais do que deveriam ser naquele momento. Opinião minha, mas enfim. Então, eu acho que o Brasil era um mediador. Por que o Brasil foi a Anápolis tratar da questão do Oriente Médio? Por que entrou na questão do Irã? Irã, aliás, é um país que tem sofrido muito nessa crise por causa dessa desumanidade. Até os europeus estão reclamando porque as sanções americanas não estão permitindo salvar vidas no Irã. E as vidas que se perdem no Irã é de uma estreiteza, além de ser desumana, é de muita estreiteza, porque o vírus não tem fronteira. O vírus que mata as pessoas no Irã vai para o Paquistão, vai para o Afeganistão, onde tem tropas americanas. Então é de uma estreiteza, de uma falta de visão absoluta. E até há apelos do secretário-geral da ONU no sentido de todas as sanções unilaterais, elas já são ilegais, mas elas agora estão ferindo o direito humanitário, serem suspensas enquanto dura essa pandemia. Então, querida deputada e estimadíssima amiga, eu acho que nós estamos vivendo, e o Brasil nessas coisas sempre tinha uma posição positiva, sempre era procurado, não é? Era procurado justamente, todas as vezes que eu fui à Palestina, fui várias vezes, eu fui a Israel também, e era recebido pelo primeiro-ministro, me ligavam, não é como ligavam para o presidente Lula, obviamente, mas quando eram pessoas que não tinham mais contato comigo, ligavam comigo. Uma vez o ministro egípcio, que era um partido, era o governo do Mubarak, ninguém pode dizer que era de esquerda nem nada, o Mubarak o ministro liga para mim e diz assim, peça ao presidente Lula para falar um problema lá de Gaza, assim, não subestime a influência do Brasil, peça ao presidente Lula para ligar para o Shimon Peres. Quem pede hoje para o Bolsonaro, nem o Trump, fique longe, porque não quer ser contaminado por essa visão de pária que predomina no mundo, você acompanha os fatos do mundo, é o mundo inteiro, sabe? Não ele hoje virou praticamente, como chefe de Estado, não sei se eu posso chamar de estadista, mas como chefe de Estado, o inimigo número 1. Porque não é só o que ele está fazendo de mal para o Brasil, na minha opinião, que é claro que é o mais importante, isso é visto como uma ameaça no mundo. Porque se o vírus não for contido no Brasil, ele vai para outros países também, né? Da mesma maneira que as queimadas na floresta amazônica influem na mudança climática no mundo, né? Então, eu fui um grande defensor, como o presidente Lula, mas eu era um instrumento, vamos dizer assim, um dos instrumentos, grande defensor da soberania nacional. Mas a soberania nacional não pode ser usada para desrespeitar os direitos humanos, para desrespeitar os objetivos de meio ambiente, e, nesse caso, para desrespeitar as normas de saúde pública, que são universais. A ciência é universal. Não tem ciência de esquerda, ciência de direita. Isso até na União Soviética eles tentaram fazer nos anos 20, 30, depois desistiram. Ciência é universal. Nós queremos o que dizem os cientistas norte-americanos, que estão de acordo com o que a China está fazendo e não com o que o Trump fez. Isso, a gente tem tempo ainda, ministro, para mais. Eu queria fazer mais 2 perguntas antes da gente encerrar. Não sei se o senhor já almoçou. Está muito boa, está conversando com você. Então, o pessoal está gostando muito. Uma é sobre
estava falando aí do papel atual do Brasil no mundo. Queria que desse uma palavrinha sobre a América Latina, né? O senhor comentou aí sobre como os governos que a gente tinha conquistado, né, de esquerda, de centro-esquerda, acabaram perdendo espaço, inclusive sob uma atuação forte dos Estados Unidos para isso. E hoje, o senhor mencionou a Argentina, o México, né, como situações diferentes do que alguns outros países estão vivendo, mas eu queria que o senhor desse uma palavrinha sobre a América Latina no sentido da priorização que o Brasil está dando ou deixando de dar aos instrumentos como o Mercosul, né, até ter saído da Unasul, enfim, e sobre o nosso papel de liderança hoje, se ainda vai ser possível o Brasil ter algum papel de liderança na América Latina sob a política externa de Bolsonaro. Não vejo nenhuma possibilidade. Eu acho que nem os países que são de direita, eles buscam a liderança brasileira. Porque ela é tão extremada, as coisas são ditas de uma maneira tão brutal. Eu não vejo o presidente do Peru falar mal da China, ou alguém ligado a ele, apesar dele ser um governo de direita, o Grupo de Lima contra a Venezuela foi criado lá. Não vejo. Eu acho que não vejo nada parecido com isso. Não existe coisa igual. E eu acho que é muito triste, muito lamentável. Veja bem, a integração latino-americana e sul-americana está na Constituição brasileira. Está na Constituição. Isso foi, digamos, seguida, essa norma da integração foi seguida pelos governos Sarney e Collor. Vamos lembrar, a integração Brasil-Argentina começou com Sarney, mais forte. O acordo do Mercosul foi assinado pelo Collor. O Itamar teve um acordo importante, que foi o protocolo de Ouro Preto, que deu a institucionalização. O Fernando Henrique continuou, pode não ter dado a ênfase que a gente gostaria que desse, mas continuou, respeitava o Mercosul, fez a primeira reunião, a primeira cúpula de países sul-americanos, quem fez foi o Fernando Henrique, e o Lula aprofundou muito porque em pouco mais de 2 anos ele tinha visitado todos os países da América do Sul. Nunca tinha havido nada parecido com o que o Lula fez. Eu sei, porque eu falo como diplomata e como ex-ministro antes de estar lá, nunca teve nada parecido com entusiasmo e com empenho. E nós tínhamos criado aqui a Unasul, que era uma coisa muito importante, o Conselho de Defesa Sul-Americano. Com isso nós conseguimos resolver pacificamente problemas delicados entre Venezuela e Colômbia, entre Colômbia e Equador, em problemas internos na Bolívia, foram mediados pela Unasul, e em parte pelo Brasil também, mas com outros países. Enfim, era um outro mundo. Então, hoje eu vejo isso tudo com muita tristeza, e eu sei que o Brasil é muito maior do que o que está acontecendo agora, eu sei que a sua geração vai poder ver uma melhora, porque vai ser, sem dúvida alguma, isso não vai ficar assim, o Brasil é muito maior. Nós temos que pensar, nós temos você, nós temos os jovens como você, e temos, assim, a juventude negra no Brasil, que é muito engajada, cada vez mais engajada, e que são pobres da periferia. Nós temos a Mangueira aqui no Brasil, que mostra o que é a verdadeira cultura brasileira, que não tem nada a ver com nenhum tipo de fanatismo religioso, que é plural. Então, isso nos dá esperança. Agora, para a minha geração, eu tenho que ficar no sonho. Não, vamos seguir junto nessa luta. E minha última pergunta tinha relação exatamente com isso, né? Com o nosso futuro, trazendo um tema que você mencionou desde o comecinho aqui da nossa conversa. O que a gente está vendo é que o coronavírus está evidenciando problemas que já existiam, né? Problemas estruturais do capitalismo que se tornam mais evidentes, que as pessoas estão sentindo na pele de forma mais forte. A classe trabalhadora está mais vulnerável ao vírus. A gente está vendo, por exemplo, nas estatísticas dos Estados Unidos, que quem mais está morrendo é a população negra e a população latina. A gente está vendo aqui no Brasil os bancos terem recebido... Oi, pode dizer. Desculpe, vai ser assim no Brasil também. Exato, a gente só não tem os dados ainda, né? Mas é o que a gente sabe que é o que vai acontecer. Nós estamos vendo aqui no Brasil os bancos receberem incentivos trilionários e não estarem respondendo com a concessão de crédito para as empresas que estão pedindo. A gente está vendo até associação de empresas, né, de lojistas reclamando dos bancos, porque estão aproveitando para subir juros nesse momento, mesmo tendo recebido incentivo estatal. A gente está vendo empresas aumentando o preço de insumo, né, para lucrar mais no momento que a população mais precisa. E a gente está vendo as populações dos diversos países vivenciando isso de forma diferente, né? Eu tenho escutado muito assim, tem gente que diz que o vírus atinge a todo mundo, que está todo mundo no mesmo barco. E eu estou escutando muita gente fazendo a reflexão que a gente está sob a mesma tempestade, já no mesmo barco não, porque inclusive tem milionário que está indo viver a quarentena apartado, né, num iate, com todos os luxos a que tem direito. Então, esses problemas estruturais do capitalismo, da desigualdade, do neoliberalismo, eles
eles se escracham agora, né? Se evidenciam. E aí eu queria que a gente encerrasse nosso bate-papo te perguntando se eu não acho que está decretado o fim do neoliberalismo. A gente já passou por crises assim antes e que, na verdade, acabou aprofundando depois a implementação desse tipo de política, mas esse momento que a gente está vivendo, que essas contradições estão mais expostas ainda, é um momento em que a esquerda, em que os setores progressistas, os setores populares podem utilizar para fazer o debate sobre um outro sistema possível, sobre um outro mundo possível, né? A esperança numa radicalização positiva que você mencionou aqui no meio da nossa conversa, é algo que a gente pode perseguir. Qual é o papel de nós, né, de esquerda e que militamos junto aos setores populares? Qual é o nosso papel no debate nesse momento, na crise? Olha, eu sou de uma geração que tinha muita esperança, cheguei à adolescência, à vida adulta, no pós-guerra, né? Quer dizer, quando eu fiz 18 anos, votei pela primeira vez, tive a oportunidade de votar na eleição direta ainda, votei no Marechal Lott, né? Que eu votei no militar, não tenho nenhum preconceito contra militar, votei no Marechal Lott para presidente da República, né, em 1960, a guerra tinha acabado havia só 15 anos. 15 anos não são nada quando você pensa. Você mencionou agora que há 10 anos eu deixei de ser ministro do exterior. Uma década, 15 anos não é nada. Então nós vivíamos a geração do pós-guerra. Naquela geração, a gente achava que o mundo ia mudar. Então era uma questão, você tinha ideologia liberal e tinha ideologia mais à esquerda, socialista, etc. Hoje nós estamos vivendo uma crise profunda, que todos percebem. Mesmo antes do coronavírus, você tem esses economistas aqui, vários economistas, inclusive, mais identificados com teses liberais no passado, não sei se eles mudaram agora, mas que já, como, sei lá, vou citar o Armínio Fraga, que é uma pessoa que eu conheço, respeito até intelectualmente, etc., ele falando que, como Soros mundialmente, dizendo que era preciso combater a desigualdade, porque com esse domínio do capital financeiro só fez aumentar a desigualdade. Isso se manifestou em todas as coisas, em todos os aspectos da vida. As empresas industriais, todas, mesmo nos Estados Unidos, se tornaram mais dependentes, de 2008 para cá, mais dependentes, mais endividadas com o sistema financeiro do que hoje. Então, eles é que dominam. Eu acho que isso tem que acabar. Eu acho que é preciso uma ação forte em relação aos bancos. Você pode até depois reprivatizar, não sei. Mas eu acho que em dois domínios. Hospitais, como a Espanha fez. O Estado tem que entrar. O Estado é quem tem capacidade de fazer. Depois devolve. Não é que a gente defenda que a gente tenha que ser uma economia estatista o tempo todo, não. Tem que ser muito regulamentada. E também com relação aos bancos, tem que acabar essa especulação, tem que se acabar esses derivativos, tudo isso. Tudo isso só fez aumentar a desigualdade, que se expressa. Como eu mexi um pouco com essa área de saúde, apesar de ser diplomata, né, no caso do ebola, mas em outras coisas, por causa de patentes para remédios também, tive muito envolvido nisso, em comissões, em vários momentos. Veja, nos Estados Unidos, estou falando dos Estados Unidos, o que acontece é o seguinte, como as empresas farmacêuticas hoje são totalmente dependentes dos investidores do mercado financeiro, que são quem de fato controla, e controlam pelo lucro, elas não têm nenhum interesse em resolver os problemas reais da grande maioria da população. Não vou nem falar da malária, que afeta a África, o Brasil, etc. e tal. Mesmo nos Estados Unidos, mais e mais investimento é colocado em drogas que servem a um percentual ínfimo da população, mas que tem mais dinheiro. E como resultado disso, para simplificar muito, o que era normal com a difusão da saúde, das vacinas, é que a expectativa de vida fosse tornando um pouco mais homogênea. Claro que os ricos sempre viverão mais. Mas não, aconteceu o contrário. A expectativa de vida dos mais ricos aumentou mais que a média da população, o que é uma coisa inacreditável lá nos Estados Unidos. É por isso que o Bernie Sanders tem aquelas posições, é por isso que o próprio Obama tentou mudar. Então, querida, eu acho que nós vamos ter que realmente mudar o sistema. Eu acho que o Estado vai ter que ter maior presença, eu acho que nós temos que botar... E aí nós vamos ter um misto. Santiago Dantas, porque eu tenho muita admiração, foi ministro do exterior na época do parlamentarismo, né? E sucedeu ao Afonso Arinos, na época da política externa independente, coisas lá de trás. Eu estou falando de história para você, mas eu vivi isso quando era jovem. O Santiago Dantas, ele dizia que nós tínhamos que combinar, naquela época da Guerra Fria, o melhor das duas coisas. Então, era o aspecto mais democrático, mais liberal, que havia no Ocidente, juntamente com, digamos, a capacidade de atender às desigualdades e de evitar combater as desigualdades, de evitar domínio por poucos capitalistas, como tinha no mundo socialista. Eu acho que com essa ascensão da China,
Estados Unidos não vão desaparecer. Os Estados Unidos não vão mudar de sistema em um dia. Eu acho que nós temos que encontrar aí um sistema misto que aproveite o lado positivo, se é que há. É verdade que o capitalismo propiciou a internet, nós estamos falando aqui, porque isso foi desenvolvido lá pela Microsoft, pela Apple, eu não conheço direito quem é que tem esse aplicativo que nós estamos falando. Mas, de qualquer maneira, teve capacidade para fazer isso, mas tem uma tremenda incapacidade de corrigir as injustiças, uma tremenda incapacidade de evitar crises, uma tremenda incapacidade de promover o bem comum. Então, esse novo mundo é que nós vamos ter que ver, ele vai ter que ser reorganizado. Você falou da Organização Mundial de Saúde, do multilateralismo, nós vamos ter que ver essas coisas mais em conjunto. Eu fui negociador na área comercial, fui embaixador junto à OMC, não pode mais ver. Você não pode mais ver comércio sem ver saúde, não pode ver comércio sem ver meio ambiente, não pode ver comércio sem ver leis trabalhistas, não pode ver o FMI, não pode ver finanças sem ver meio ambiente, sem ver saúde. A própria diretora-gerente hoje do FMI já vê dessa maneira. Então eu acho, para terminar numa nota otimista, que nós estamos... É muito duro. A gente não sabe o que vai acontecer, individualmente, com cada um de nós, com nossos amigos, com nossas amigas, com nossos parentes, com todos, não sabemos. Rezamos e torcemos pelo melhor, mas não sabemos. Agora, eu acho que sim, um novo mundo vai ser criado e uma solidariedade vai ganhar um peso maior e aonde, para que isso ocorra, vai ter que ver, pelo Financial Times, não só que ele quer ver isso temporariamente, uma maior participação do Estado na vida, não um Estado totalitário. Quando a gente fala, não é, o Lula fala um Estado forte, é claro que é um Estado forte, mas não quer dizer que seja usado por pessoas que sejam. É o contrário, quer dizer, é um Estado forte, mas que responda aos impulsos democráticos, que responda à ciência, que respeite a cultura. É isso que nós queremos para o nosso país e que nós desejamos que seja o caminho do mundo. Outro mundo é possível, né, ministro? Estamos na torcida. Mas é importante, porque isso resulta Nós temos que educar o povo. Se houve uma falha, as pessoas falam, tem que fazer autocrítica. Em geral, eles querem que a gente critique o que a gente fez de bom. Né? A social, a política externa independente, enfim, tudo que foi feito de bom, a Petrobras, tudo isso eles querem que a gente critique. Não. Se há uma autocrítica a ser feita, que eu acho que, apesar do Ministério da Educação ter feito um trabalho maravilhoso, mas do ponto de vista, digamos, de estar com as pessoas, de convencê-las, nós tínhamos que ter feito mais. Não era um problema Concordo. Da educação, nem de cultura, é uma coisa mais geral, é uma coisa de trabalho junto às populações. Quando a gente vê hoje um número grande da população brasileira, não tem nada contra nenhuma crença. Tenho amigos evangélicos, tenho amigo judeu, tenho amigo ateu, tenho amigo católico. Não é isso. Mas quando você vê as pessoas serem manipuladas pela falta de visão, essa coisa, digamos, de convocar... A CNBB respondeu muito bem. Quer dizer, você tem que fazer um jejum, não é para se livrar das outras coisas que já... da ciência. Você não vai resolver com jejum o problema da... Você pode querer o jejum para se espiritualizar, mas não para achar que o vírus vai embora porque você fez jejum no domingo. Isso aí é uma mistificação, uma coisa para levar o povo para o lado errado. Ministro, eu abri os comentários há pouco, o pessoal muito carinho por você, o pessoal dizendo que aula, muito bom, Celso, te amo. E para a gente encerrar nossa live, pouca gente sabe que o senhor teve uma carreira cinematográfica. E eu queria que a gente encerrasse a live com o senhor indicando um filme para o pessoal ver aí na quarentena. Um filme que você goste, compartilha aqui com a gente para nossos espectadores passarem o feriado. Vamos ser nacionalista nisso, né? Vamos ver Bacurau, quem não viu, né? Vamos ver Bacurau, boa. Você viu, vamos ver Bacurau. E se quiser ir para a história, para selecionar um filme do cinema brasileiro, teria muitos da história do mundo, né? O realismo italiano, muitas outras coisas. Mas para citar um filme brasileiro também, além do Bacurau, vamos ficar com o Leon Hirschman. Eles não usam black tie, as greves dos anos 80 que resultaram na criação do Partido dos Trabalhadores. Muito bom, obrigada. Celso, muito obrigada mesmo. Queria te dizer que é uma honra, né? Foi uma honra te ter aqui no nosso programa e é uma honra, na verdade, cerrar fileiras contigo, né, nessa luta.
Você orgulha muita gente. O pessoal aqui, ativei os comentários de novo, tá todo mundo mandando muitas mensagens de carinho, né, de agradecimento. E queria, enfim, é isso, agradecer profundamente essa participação. Foi uma aula mesmo, né? Estava todo mundo querendo conversar um pouco mais sobre como vai ficar o mundo depois disso tudo, e com certeza esse nosso bate-papo ajuda a gente nessa reflexão. Manda tua despedida para nossos ouvintes, nossos espectadores. Manda a tua palavra final aí. Vamos, muito bom. Vamos, ótimo, adorei a ideia. A gente vai atualizar. Ótimo, vamos atualizando as reflexões. Um beijo para todo mundo que assistiu a gente, de todo canto do Brasil e até de outros países. Obrigada, Celso, de coração. A gente se encontra na próxima. Bom feriado, pessoal, bom final de semana e